ensina o que é errado é esse mundo, que até quando eles morrem, é as famílias deles que tentam lembrar de Deus no lugar da pessoa que morreu, porque a pessoa quando estava viva não queria saber de Deus, queria saber só das coisas mundanas, como dinheiro, festas, prostituição. Lá nos céus, deixa eu falar para você, lá nos céus não tem sexo. Você que tem paixão por sexo, pode esquecer, se prepara para ir para o inferno, porque lá no inferno tem. As pessoas que vivem em prostituição são abusadas pelos demônios. Não está acreditando? Espera morrer para ver. Não precisa acreditar. Só quem exige a crença é Deus. Para as pessoas terem uma experiência realista com o diabo, não precisa acreditar. A Bíblia diz o seguinte: ergueu os seus olhos e viu que estava em tormenta. Acreditando ou não, vai se deparar com a surpresa desagradável. Então o mundo que as pessoas vivem, dinheiro, pode esquecer, lá nos céus não tem dinheiro. Lá, você chegar lá, Deus te dá o que você necessita e pronto. Você recebe aquilo que Deus vê que você tem. E aqueles que não têm acúmulo, pode esquecer que nem para lá vai, porque não tem acúmulo. Não tem nem justificativa, porque é de acordo com o que a gente vive. Viveu um dia na terra, uma criancinha, voltou, Deus entende. É uma criança, então é um inocente. Mas viveu 50, 70, 80, 100 anos nesse mundo, voltou. Cadê os acúmulos? O que você produziu? O que você fez para você, para o governo e para Deus? O que você tem feito para Deus? O que você tem feito para você? O que você tem feito para o governo? Porque até o governo quer o dele, sabia não? De tudo que você trabalha, o governo leva uma grande parte. É que você não vê, porque já é tudo descontado na moeda que ele criou. Tudo que você produz, você vai no mercado, você compra uma coisa, ali você está pagando 10, 20% ao governo. O mercado vai depositar lá no imposto que vai para o governo, daquilo que você comprou. Por isso que é comum o cidadão falar: eu sou cidadão, cumpridor dos meus deveres e pagador dos meus impostos. Então você fez para o governo. E o que você fez para você? Uma economia, construiu uma casa, comprou um sítio, fez isso, fez aquilo. Para você. E o que você fez para Deus? Você sabe que Deus ama primeiramente a você. Então você tem que ter o quê? Conhecimento das leis e mandamentos. Não pode tirar, nunca pode tirar as leis e os mandamentos. Por quê? Lembra do Senhor teu Deus. Lembra-te do sábado para santificar. Amai ao teu Deus acima de todas as coisas, porque tudo depende dele, tudo foi criado por ele. Se você estiver firme com Jesus, você está firme eternamente. No dia que você soltar a mão de Jesus, tchau e bênção. Então, quando você faz para Deus, primeiro você reconhece ele como excelentíssimo Deus, todo-poderoso, maravilhoso, digno de toda a honra e de toda a glória. Não é ser humano comum, não. É Deus todo-poderoso, é Espírito Santo. Então você reconheceu a Deus. Aí depois você, o que é que eu posso dar de presente para Deus hoje? Vou lhes adorar, vou ensinar o seu caminho, vou pregar a sua existência, vou falar do seu juízo para todos aqueles que quando morre, eles precisam saber. Ele não é obrigado a aceitar, é uma questão de escolha, mas ele é obrigado a saber que Jesus é o caminho, a verdade
e a vida. João capítulo 14. Ele é obrigado sim. Aonde vem a questão da desavença, que ele não quer ouvir. Aí as escrituras diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí as pessoas começam a te odiar, as pessoas começam a te perseguir, mas você está certo, Deus quer assim, e ele é o ignorante. Então quando ele morrer, ele vai ser o quê? Surpreendido, porque ele vai dizer: Deus, eu sabia, mas eu não quis aceitar. Ele mesmo vai confessar que não tem como. Deus, ele domina, ele tem o poder. Agora, se você não pregar, aí ele vai dizer: eu não sabia. Então, ele tem essa justificativa. Por isso que é importante que todos saibam que Jesus disse Jesus. Estou falando de outro, como as religiões ensinam, falando Jesus. E o mesmo Jesus, no capítulo João 14, ele diz o quê? Eu e o Pai somos um. Então está falando Jesus, está falando o Espírito Santo, está falando de outro? Jesus é o próprio? João diz: Deus fez carne e habitou entre os homens. Então não estamos falando de outro. Então as pessoas não podem deixar para as famílias lembrar de Deus quando eles morrer. Quem tem que lembrar de Deus é ele, e ele só pode lembrar de Deus em vida, porque depois que morre segue o juízo. Isso é muito sério. O conhecimento, ele é fundamental, e as pessoas, por meio dos seus conhecimentos, eles vão chegando à existência da verdade por sua escolha. Deus diz: eis que ponho diante de ti a vida e a morte. Aí nesse mundo você vive e sofre para aprender. Todo dia você aprende. Eu estou com 49 anos, vou fazer 50. Eu já fiz de tudo, já aprendi de tudo. E todo dia eu aprendo uma coisa nova. Todo dia você vai aprender. Nesse mundo é uma vida de aprendizado. Então você vive, sofre para aprender. Então o que você está aprendendo hoje? Você está aprendendo que você aceitou a vida como Salvador. Então você entrou na vida. O que é vida? Quantos anos você acha que tem a vida? Para esse mundo não é vida, porque 100 anos já era. Aí caiu na perdição, morte, perdição eterna. Mas se você aceitar a vida, verdadeiramente, daqui a 100 anos, a 150 anos, a 200 anos, entrou no tempo de Deus, eternidade. A eternidade, enquanto você for fiel a Deus, você existe. Está vendo Satanás? Ele ganhou a vida eterna. Mas, lá no reino de Deus, ele foi infiel. Aí ele caiu na perdição eterna, sabia não? Satanás caiu. A sua queda sobre a terra, o que tinha de vida sobre a face da terra, desapareceram. Tinha outras plantas, outros animais, desapareceu. Então quando Deus veio, ele encontrou a terra sem forma e vazia. Aí Deus formou toda a terra. Aí Satanás caiu na perdição. E qual que é o destino dele? Ele vai ser destruído. E assim é todo aquele que não aceitar a vida. Ele vai cair e vai se envolver no nada. Então é muito importante ter o conhecimento da verdade. Tem gente que vive o momento, mas nós temos que viver o conhecimento. Viver o momento é prazeroso e ilude. O mundo é um mundo de ilusão. As pessoas se enganam fácil, se iludem fácil e se acabam fácil. Mas se eles escolherem viver eternamente, Jesus ensina e Jesus salva. Amém, igreja? Amém. Dá glória a Deus. Diga aleluia. O culto hoje foi maravilhoso, porque Jesus derramou do seu poder. Hoje nós vamos sair daqui alegre,
porque Jesus derramou do seu poder.